Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber a poeta, a Carla Nepomuceno, que está lá na Galícia, ou Galiza, como ela chama. Olá, Carla, muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Mazé. Obrigada eu. É um prazer estar aqui com você. Pois é, Carla, eu tinha primeiro que te apresentar, eu vou te apresentar inicialmente e vou dizer que você, então, deixa eu pegar aqui para não dizer qualquer coisa. Então, você, Carla Nepomuceno, você é mato-grossense. Eu era mato-grossense até que o meu estado foi dividido, agora eu sou sul-mato-grossense. Então, portanto, a gente tem afinidades, né? Você nasceu em Porto Esperidião, que é no Pantanal e que é não longe da Bolívia, né? Está mais longe, está mais próximo da Bolívia do que da tua capital lá, não é? Você vive na Galícia, como eu disse, há uns 20 anos, é professor da rede pública de ensino, você é mestra em educação, mestra em literatura, cultura e diversidade no âmbito galego-português. Você criou um espaço literário, Café com Português, e é colunista na Palavra Comum, que é uma revista galega de artes e letras, e participou de inúmeras coletâneas, e agora nos apresenta seu primeiro livro de poesia, né? Eu queria ler o que diz a Kátia Marchetti na quarta capa do livro e também no prefácio, né? Ele diz o seguinte, para dizer como é que é esse teu livro, né? O livro é um corpo de poemas dividido em vários cantos que entregue ao deslocamentos no leito da vida, permite afetar-se pelas margens que atravessa, seja qual forem as águas. Nenufa, flor aquática, delicada, aqui representa a fragilidade da vida e a inevitabilidade das mudanças, a impermanência de uma promessa. O que podemos prometer, afinal, a quem parte e a quem fica? É uma pergunta dela. E aí, como é que é isso, Carla? Como é que você vive isso? Então, assim, eu sempre tive muita vontade de publicar um livro de poemas que tivesse uma relação com a minha cidade, com a cidade de Porto Esperidião, com a minha origem, mas que também trazesse um pouquinho desses deslocamentos e das pessoas que tiveram que sair dos seus lugares de origem por inúmeras razões, por razões diferentes, e como é que nós lidamos com tudo isso? Porque não é fácil sair da sua casa, sair da sua terra, chegar num outro lugar, numa outra cultura. Então, nós passamos por muitas transformações, passamos por lutas, por problemas, e então foi por isso que eu dividi o livro em 4 partes, porque eu queria falar um pouquinho da minha infância, ou da infância, das nossas infâncias, contar um pouquinho das lembranças que nós temos quando nós já não estamos lá naquele lugar, no nosso lugar de origem, mas eu também queria fazer como um percorrido, um caminho por todas as transformações que nós passamos. E, inclusive, dentro dessas transformações está a questão da maturidade, não é? De uma pessoa que, por exemplo, saiu da sua terra com 20 anos e agora tem 47, então já viveu muita coisa, já amadureceu bastante. E também queria fazer um pouquinho uma relação do Brasil, ou da minha cidade, Porto Esperidião, com a Galiza, que é o lugar onde eu moro, e que finalmente há uma pergunta que é de onde é que nós somos já, né? Porque Uhum. eu levo a metade da minha vida no Brasil, a metade da minha vida aqui, então assim, quando nós saímos dos nossos lugares, nós já não temos tanto aquela questão do pertencimento, porque nós pertencemos a 2 lugares ou a vários lugares diferentes. E então foi por isso que eu decidi dividir assim o livro. E eu acho assim que a Kátia, a querida Kátia, ela escreveu um prefácio maravilhoso e ela conseguiu realmente transmitir aquilo que eu queria que fosse transmitido no livro, que era recordar estas lembranças, falar da nossa infância, mas não como algo triste, né? Que pode ser até um pouquinho melancólico, um pouquinho triste em um determinado momento, mas no sentido de termos orgulho
daquilo que nós vivemos, do lugar de onde nós somos, de onde nós saímos e do lugar que nós estamos hoje em dia. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Também trago alguns poemas que falam, sobretudo, da questão da mulher, né? Porque a mulher imigrante, migrante e imigrante, que tem que lutar bastante, que tem que derrubar muitas barreiras para conseguir ter um pouco de visibilidade na sociedade. Então, mais ou menos, resumindo, é isso. Maravilha, maravilha. Pois é uma história de muita gente, né? Esse mundo globalizado é assim agora, né? E eu queria ver, ler alguns trechos do teu livro. Mostra ele aí, Carla, a capa dele aí. Olha aí que maravilha. Aliás, é muito bonito esse azul, né? Muito bonito. Tá muito bonito esse livro. Então, você começa com Jururu, lembrando a sua terra pantaneira. A chuva chora a partida dos seus filhos. Ao longe contemplo a tua magnitude. Rio Jururu, Serra de Santa Bárbara, deságuas no Rio Paraguai. Terra de tantas belezas. No poema seguinte tem eu, sujeito, as minhas condições perpassam. Campos, flores, corichos, rios, riachos, siriri, cururu, cavalhada. Tem um monte de palavras que nem todo mundo conhece, que é daquela região, né? Tua terra tem ainda calor de mãe, de pai, de lar. O meu corpo tem cheiro de bolo de arroz. O meu tem cheiro de bolo de puba, de massa puba, de pamonha, canjica, Maria Isabel, banana frita. Tem morinha, sensação de tristeza leve, tédio, abatimento ou melancolia. É maravilhoso, maravilhoso. Gata tem a doçura dos momentos à volta do fogão de barro, entre lagoas, rios e pastos, reside uma luz incandescente. Ainda sinto o balançar na rede pendurada da varanda. Pois é, que maravilha, maravilha, a gente fica emocionado. O que trouxe a Galícia? Como viver tão longe da sua terra? Você disse que vai sempre, né? Está nesses dois lugares. Então, eu queria. Aí nós temos um pouquinho uma relação entre a Porto Esperidião e a Galiza, porque assim eu aproveitei neste poema e acrescentei, pus palavras que nós compartilhamos em galego-português, mas que muitas vezes nós não utilizamos muito ou que pode ter aqui alguns significados diferentes, né? Eu gosto muito da palavra morrinha. É uma palavra que nós utilizamos muito, muito aqui na Galiza. E a morrinha é a saudade da casa, a saudade da terra, a saudade de um lugar. A E ela, saudade portuguesa, né, que a gente conhece tanto. e ela está presente, por exemplo, em poemas de escritoras e escritores galegos que falam sobre a época da imigração, quando as pessoas, os galegos e as galegas, tiveram que sair daqui da Galiza e foram para a Argentina, para o Brasil. Então, essas pessoas, estando ali, sentiam morrinha da Galiza. Então, eu aproveitei aí para trabalhar também, para colocar esta palavrinha que é nossa, é uma palavra galego-portuguesa, mas que muitas vezes nós não utilizamos. E eu quis acrescentar, porque assim, justo este poema, para mim, é uma homenagem à minha cidade, a Porto Esperidião, e é uma homenagem ao Mato Grosso. Então, eu queria apresentar essas palavras, porque também sou professora de português e língua estrangeira, e então são palavras que algumas vezes nós, inclusive, não trabalhamos na sala de aula, e que eu acho que nós deveríamos, mas também assim faz uma relação com o interior, um lugar pequeno, uma cidade muito pequena, porque Porto Esperidião é uma cidade pequena, e eu lembro muito, aqui, quando eu estou de passeio, das aldeias, não é? Que nós chamamos as aldeias galegas, lugares pequeninos, e que trazem a recordação dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa família, mas que também recordações de coisas que são
muito particulares nossas, né? Por isso que eu coloquei o título Jururu, e que era para falar sobre isso, sobre as comidas do Mato Grosso, que eu sinto muita saudade. Eu estando aqui, eu sinto muita saudade, e eu acho assim que é o que nós sentimos quando nós estamos fora, né? Nós nos acostumamos a uma outra realidade, e nos acostumamos a uma outra cultura, mas nós não perdemos a nossa essência. E então eu aproveitei aí para jogar um pouquinho com as comidas e as palavras típicas do Mato Grosso com a palavra morrinha, que é uma palavra muito utilizada aqui na Galiza. Então, essas duas línguas estão próximas, né? Porque eu já vi dizer que os galegos gostariam de estar ligados a Portugal por causa dessa língua, não à Espanha, né? Como é que essas duas línguas aí te mexem? Então, eu costumo dizer que assim, eu tive a sorte de chegar na Galiza. Então, eu acho assim que já estava escrito, eu tinha que chegar aqui. Então, assim, outro dia, inclusive, perguntaram como foi a minha adaptação, e então eu disse assim, eu imagino que se tivesse sido num outro lugar, tinha sido complicada. Mas, estando na Galiza, eu tenho a sorte de falar o mesmo idioma, ainda que, claro, historicamente, a Galiza pertence a Portugal, a Espanha, desculpem, a Espanha, e então, assim, está muito influenciada pela língua, pelo espanhol, pela língua castelhana, mas nós temos uma história comum. Nós, em algum momento, num momento dado da história, nós éramos um só, não? E então, assim, as galegas e os galegos têm uma facilidade muito grande, gostam muito, consomem muito a cultura brasileira, a cultura portuguesa, a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Então, eu acho que, para mim, isto é positivo. É positivo porque eu consigo trabalhar com essas duas questões, inclusive quando eu faço os encontros do Café com Português, que este espaço que eu criei, ele é dedicado à literatura em galego-português. E eu costumo dizer assim que, como professora, por exemplo, não é a mesma coisa ensinar o português para uma galega ou para um galego que ensinar o português para outra pessoa, inclusive aqui dentro do Estado espanhol, né? Então, assim, para mim, é uma oportunidade muito grande. Para mim, eu acho que foi uma das experiências mais lindas que eu vivi na minha vida. Quando eu vivia no Brasil, quando eu estudei, quando eu estive na universidade, eu não sabia nada da Galiza. E então, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um mundo incrível, com uma relação maravilhosa entre os países de língua portuguesa, e por isso também é que eu decidi fazer um mestrado em literatura em galego-português. E eu acho que é um privilégio. Nós somos países irmãos, nós costumamos dizer que nós somos países irmãos, e assim como no Brasil e nos demais países de língua portuguesa, nós temos léxico diferente, questões gramaticais diferentes, mas nós temos algo que nos une, algo em comum. E eu costumo dizer que essa diversidade é a diversidade que nos une. Então, assim, a Galiza, para mim, é incrível, contribui muito, muito, muito para a minha formação, contribui muito na minha escrita também. Bárbaro, porque assim você também pode estar lançando o teu livro aí, não é? Você imagina que se lança no Brasil também, mas você tem um público local, o que é muito diferente para a gente aqui em Paris, que tem que traduzir o livro. Inclusive, Maré, por exemplo, nós temos um grupo que nós chamamos de reintegracionista, que são normalmente são professoras e professores, escritores e escritoras que decidiram escrever na norma do português, na norma portuguesa. Então, nós temos a sorte de ter editoras aqui que publicam em português. Então, eu não tenho que fazer nenhuma tradução do meu livro, nós não temos que fazer nenhuma tradução das nossas obras, e eu acho que isso também é muito positivo. Positivo, muito bem. A gente vai dar aqui, porque onde encontrar, né? A gente deu só um apetite, né? Abriu o apetite do leitor de vocês,
para esse livro da Carla Nepomuceno. Então, eu queria que você tem, por exemplo, você pode, teclando o nome da editora, a gente vai colocar aqui embaixo, de forma que vocês possam encontrar mais facilmente, né? A editora e o link para encontrar o livro, e isso no Brasil, né? Aqui na Europa, entrar em contato com você, eu também vou colocar o endereço teu para que as pessoas possam chegar. Muito bem. Bem, então, o link é da editora, uma editora brasileira, é a Talp, para as pessoas que estão no Brasil, e depois para as pessoas que estão aqui na Europa, podem adquirir o livro comigo, e eu deixei o e-mail aí, que é o e-mail do Café com Português. Maravilha, maravilha. Querida, como a gente não está nos 15 minutos, eu queria acabar em Belém, Beauté, como dizem os franceses aqui, numa maravilha, de que você nos lesse o Nenufar, que é o carro-chefe, se a gente pode dizer assim, do teu livro. Bem, o poema está já na última parte do livro e tem o título, né, do livro. Eu queria comentar assim rapidamente que é o livro, quando você falou da capa do livro, a capa também é muito especial para mim, porque a ilustração é de uma aluna, foi uma aluna minha que fez a ilustração. Então, o título do poema é Não Prometo Nenúfar, e diz assim: numa viagem inesperada, vislumbrando as montanhas do meu ser, eu não falei nada, apenas voei, numa viagem sem volta. Passaram-se vários anos e o medo apoderou-se de mim, convidando-me para o paraíso. Eu deveria entender antes que a minha alma era viajante, fascinada pela beleza que emana dos meus pensamentos. O tempo passou tão depressa sem me levar de volta para casa. Maravilha, maravilha, Carla. Muito obrigada pela tua presença aqui. Muito sucesso aí nesses lançamentos que eu sei que você está correndo os países, né, por aí. Muito obrigada e bom dia para você. Muito obrigada, Mazé. Foi um prazer muito grande. Um beijinho, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você tchau. também. Tchau. Tchau.